E aí, maestro, agora a gente começa a falar do esporte, que, ao contrário de toda essa análise grande aí que a gente fez de Santa Cruz, vive numa tranquilidade, né? Até estranho. O esporte há tanto tempo numa tranquilidade aí, vencendo jogo atrás de jogo, 6 vitórias seguidas, não perdeu ainda na temporada, tudo dando certo, conseguindo jogar bem. Nível de exigência é baixo, é baixo. Mas o esporte vai fazendo seu dever de casa e vai pontuando e vai liderando aí o Campeonato Pernambucano já até com uma folga, né? Em relação ao Retrô, que está na segunda colocação, né, Maestro? O Sport está com 7 jogos oficiais, né? Um da Copa do Nordeste contra o ABC e 6 pelo Pernambucano. Empatou o primeiro jogo do ano contra o Maguari, fora de casa, e venceu os outros 6 jogos. Venceu as últimas 6 partidas. Um desafio técnico bom, que era o do ABC, outro interessante, que era o do Retrô, e os outros mais abaixo. Mas o clube não fazia isso há 14 anos. Porque até um levantamento de Igor Moura da Rádio Jornal que trouxe, a última vez que o Sport tinha feito isso tinha sido em 2009, quando a largada, na verdade, foi uma largada com 8 vitórias. E o Sport ficou invicto naquela a temporada da Libertadores, no primeiro semestre, muito bom. O segundo semestre desanda tudo, mas o primeiro semestre foi muito bom. E ali o Sport chegou a ter 22 jogos sem perder. Perdeu contra o Palmeiras, um jogo da primeira fase da Libertadores. Perdeu na Ilha do Retiro e depois foi empatar em São Paulo. Tá? Foi na fase de grupos, os dois passaram. Foram 20 vitórias e 2 empates. De lá para cá nunca mais aconteceu. Então, assim, o que por muitas vezes foi obrigação, com os jogos que o Sport fez, com esses jogos que o Sport fez, por muitas vezes foi uma obrigação ter uma campanha dessa, mas simplesmente o time não conseguiu por uma série de fatores, ou porque estava com um time sub-20, que era uma ideia interessante naquele momento para poupar, ou por incapacidade técnica, ou por muita falta de organização no início da temporada, na montagem do time. E dessa vez eu acho que esse resultado já é uma consequência. Tem até trazer um pouquinho do que o Felipe trouxe ali. Quando ele falou lá do primeiro jogo do Santa Cruz na Copa do Nordeste, que era a base do último time. Era a base do time da Série D, que aquela base foi suficiente. E no caso do esporte, subindo um pouco o nível, um pouco assim, mas assim, subindo o nível, foi uma base que encaixou no segundo turno da Série B. Que a gente até falava, eu já tinha dito aqui em outras oportunidades, que o time do esporte, tirando o goleiro, né? O goleiro não tinha. O time do esporte no segundo turno da Série B, para essa temporada de 2023, subiria. Não é o mesmo time. Tu quer dizer assim, porque não teria mais Cruzeiro, não teria Vasco, não teria Bahia, não teria Grêmio. Ou seja, tá muito mais acessível a segunda divisão dessa temporada. E aquele time no segundo turno seria muito competitivo nessa temporada. E a base daquele time foi mantida. A base daquele time foi mantida, embora o treinador tenha sido trocado, né? Tipo, o time ficou, mas o treinador mudou. E começando dessa forma, com uma pré-temporada maior, porque o campeonato acabou na segunda divisão na primeira semana de novembro, ou seja, foram férias prolongadas, teve um pouquinho mais de tempo de pré-temporada, o Sport nem amistoso fez. Então, fisicamente, teve um pouco de preparação e, tecnicamente, era um time que estava organizado. Então, seria, na verdade, muito preocupante se o Sport não estivesse bem nesse momento. Porque da forma como ele fez, assim, como ele terminou o ano, com o time que estava, com o investimento que fez, com os adversários que fez, com tudo isso deu certo. Mas assim, não tinha como não dar certo com essas partidas. Na verdade, você pensa de outra forma. Se tivesse uma campanha irregular, era porque já estava tudo muito desandado. Mas dessa vez não foi o caso. Eu acho que o time vem correspondendo, vem fazendo boas partidas dentro do que se propõe a disputar, porque o Campeonato Pernambucano está obrigando você a ter um foco no Pernambucano, né? Pela questão da Copa do Brasil, de buscar as vagas na Copa do Esporte. Náutico tem esse objetivo, não precisa de uma vaga do Brasileiro, mas precisa da vaga da Copa do Brasil, não tem mais ranking. E o Esporte, por exemplo, vinha se beneficiando pelo ranking em alguns dos últimos anos. Dessa vez precisaria, não vai precisar desse ranking, pode estar buscando pela classificação. E com esse foco, junto com a própria Copa do Nordeste, que volta a ser um objetivo, já que o time bateu na trave no passado, parou com o vice-campeonato e está montando o time para tentar ser competitivo e chegar o mais longe possível novamente, eu acho animador, velho. Eu só tenho uma coisa nesse momento que eu não estou gostando,
que é a pouca rodagem que Henderson está fazendo no time do Sport. E aí tem algumas formas que a gente pode até, justamente para não virar uma análise do jogo, o Sport venceu o Afogados por 4-1 com muita facilidade. Acho que a grande curiosidade, na verdade, foi a precisão dos escanteios. 17 minutos de jogo, o Sport bateu 3 escanteios, os 3 escanteios Eu até geraram gol. tuitei isso, maestro. Eu não lembro do esporte. Eu coloquei Ainda isso mais no do texto esporte, do que tem blog. um defeito. Eu coloquei, essa linha 3 está gols de no texto. escanteio, foda. Essa linha está no texto do blog. Deixa eu ver se eu sobe aqui rapidamente aqui. Puxando pela memória, eu não lembro de um início de jogo na ilha tão específico quanto esse. Assim, assim, porque na escanteio a bola sobra na área, vira um bolo logo e faz não. A bola é cruzada, o cara chega, o cara finaliza a bola cruzada, tá? A bola não respingou na área em nenhum momento. Os 3 escanteios, a bola sai. Exato, sai do escanteio, cruza e o cara finaliza. Não tem bate-rebate, nada disso. Eu nunca tinha visto. E foram 3 escanteios, 3 gols. Nem em 2008, que o Sport tinha aquela bola parada azeitadíssima, com o Luiz Neto batendo. Mas ali é melhor, porque ali o nível técnico. Não, pô, o nível técnico assim, era muito mais. Nem naquele ano que o Sport tinha uma bola parada reconhecidamente qualificada, eu não lembro de um jogo com o Sport metendo 3 gols de escanteio. Não teve. A questão ali é que o nível técnico era muito maior e a bola parada funcionou demais. Sim. E ao contrário do que muita gente fala, nem todos os cruzamentos foram com o Luizinho Neto. Teve cruzamento de Carlinhos Bala também. Contra o Palmeiras, o Luizinho Neto nem jogou, pô. Mas eu até pensava, mas o Luizinho Neto nem jogou. E tem cruzamento de Carlinhos Bala também. Mas enfim, voltando para o presente, e Diogo também. Eu nunca tinha visto isso, mas o time foi lá, foi efetivo. E num calendário tão apertado que esse do Sport vai ser um pouquinho menos por causa da classificação à terceira fase da Copa do Brasil, ou seja, vai afogar 2 fases. Isso é muito bom, são 2 semanas, pelo menos, assim, que vai ter. E na verdade, ficaria muito ruim, porque como não teve o jogo da estreia, por causa da falta de gramado, aquele jogo contra o Ibis já vai pegar uma dessas datas. Já não vai virar nem folga, porque o time perdeu aquela data, mas também não jogou, né? O calendário vai apertar. E nesse calendário, me parece um erro. Isso é a minha opinião, tá? Só vendo esse vídeo, já vi tantas outras vezes, como o Henderson não está rodando elenco de saída. Ele conseguiu rodar contra Belo Jardim, contra Afogados, porque os jogos foram jogos fáceis. 17 minutos estava definido contra o Afogados e contra o Belo Jardim, acho que pelo tempo, se não me engano, terminou 4-0. Nem lembro quanto terminou aquele jogo. Foi 4. Acho que foi 3-0. Não, foi 3. Acho que foi 3 em cada tempo, né? 3. O jogo se definiu muito. 3 minutos estava 1-0. Então, jogos que se definiram, tipo, 3 minutos está 1-0 contra o Belo Jardim, 4 minutos está 1-0 contra o Afogados. Jogos que se definiram rapidamente, e isso possibilitou as mudanças. Mas dava para buscar esses resultados já com essas mudanças de saída. E aí eu entendo ali que de repente ele pode estar usando, já que o Sport não teve amistosos, para dar cancha a um time titular, para fazer testes. Treinar, né? Para treinar, ele está usando para treinar, beleza. Sendo isso, eu aceito, mas é porque eu tenho quase certeza, posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que em algum momento o Henderson vai se queixar do calendário. Que em algum momento ele vai dizer que o time está desgastado, que em algum momento que o resultado, de repente, caso não venha, que isso será utilizado. E na hora que isso for utilizado, não tem como não lembrar que ele teve 2 oportunidades para fazer isso. Foram 2 jogos no Recife ainda, ou seja, o gramado do próprio Sport, não era nem um jogo interior, que tem a viagem, deslocamento. Ele teve isso contra o Belo Jardim, que era o lanterna da competição, o último colocado. E contra o Afogados estava invicto, beleza, ele estava no G6 e saiu. Ele estava no G6 e saiu do G6. Tinha um time, mas você poderia ter dosado. Ele está conseguindo fazer isso porque os resultados vieram rapidamente e teve essas mudanças no segundo tempo, embora tenha sido com peças quase titulares. Base mesmo não teve nenhuma. Ainda alguém pode pensar que é hierarquia, mas eu acho, porra, eu vou nem entrar nessa discussão depois desse momento, que eu lembro só de Roger no Bahia, a questão da hierarquia, que foi um grande problema de gestão que Roger teve no trabalho do Bahia. Porra, se vê um cara puxando a fila para entrar, utiliza, porra, aproveita que o cara tá com estrela, que o cara tá rendendo, assim, não que tem que botar esse jogador que tava, não, deu oportunidade ao outro e teve 2 jogos para fazer isso. Pelo lado do time titular... Mas hoje, Cássio, eu acho que é hierarquia, viu? Bom, depois a gente vai entrar nisso. Mas se hoje a questão de João Igor foi hierarquia. Não era para ser. Mas depois a gente volta lá. Podia ser João Igor vai ter outras oportunidades, mas podia ser Lucas André, que tinha sido relacionado. O Fábio viu 2.
como já tinha tido João tinha Igor, tido. não foi que João Igor não entrou em nenhuma partida, então essa partida é a partida para ele de volta, o cara que passou por tudo que ele passou, que merece e tal. Ele, perder, ele já tinha tido. Não tem nada a ver com o gol perder, porque ele já teve essa oportunidade, como o Cauê trouxe, e é o seguinte, de vez em quando assim, tinha 8 mil pessoas na ilha, se ele bota um desses dois jogadores, que entrou só Paulinho, mas Paulinho tem entrado, ele ganha a torcida, porra. Assim, de vez em quando, falta um pouco de sensibilidade. Falta total demais. Bota um comentário. Eu tava na ilha, Cássio. Foi um comentário ao redor de onde eu tava. Porra, bota os meninos, porra. Bota um menino. Mas aí... Se bota um, o cara, você ganha. Teve essa oportunidade contra o Afogados. Aí, beleza, os caras tinham acabado de chegar de São Paulo e tal. Mas agora não, tanto agora não, que 2 deles foram relacionados, então dava para fazer. Tinha essa condição, e não é nada assodado. Essa questão é a seguinte. Para o entrosamento do time principal, eu tô achando ótimo, porque o time principal está sendo entrosado, as peças que estão entrando estão conseguindo, por exemplo, o Wagner Love, mesmo sem fazer o gol, o cara, as jogadas passam por ele. Ele está em jejum, mas as jogadas fluem, ele consegue trocar o passe, o cara é inteligente pra caramba. E mais na hora que falta o físico, ele já tem 38 anos, Gabriel Santos está entrando bem nos jogos. Aí, de repente, Wanderson está no banco, dá um gás na ponta esquerda, ou seja, o ataque do setor ofensivo do Sport foi um calo na Série B. Não foi determinante, foi o ataque e a falta de goleiro. A falta de goleiro no retorno e a falta de ataque no primeiro turno. E nesse momento, talvez o Sport já está conseguindo azeitar para não ter esse problema no brasileiro. Pensando nisso, está ótimo, está sendo testado. Mas em algum momento vai faltar perna, não vai poder dizer. Só se esquecer, né? Mas assim, não vai poder dizer que não teve a oportunidade de fazer isso, porque teve essa oportunidade, e mesmo que fosse isso, hoje são 5 substituições. Paulinho é quase obrigação, porque ele entra bem. Hoje teve pouco tempo, o jogo estava decidido, mas ele vem entrando bem. Mas outros jogadores, assim, é lançar um jogador, para não ter essa oportunidade, porque isso pode ser a salvação do esporte, como foi quando Micael e Gustavo foram, enfim, utilizados. Os caras passaram lá meses e meses, com o Loser, sei lá, com aquele treinador que estava, e não utilizar, até que os caras entraram, um foi vendido por 11 milhões, outro foi vendido por 13 milhões. Para um clube que na situação que está do esporte, o esporte não pode, é nisso que falha a hierarquia, porque é a hierarquia de quem dentro do, e a gente analisa o clube, tá? Na visão do clube, que é que as pessoas torcem sobretudo pelos clubes, tem gente que torce por jogador também, mas sobretudo torce pelo clube. Nessa visão, a hierarquia, ela quase sabota, embora o João Igor tenha até preso o direito, seja do direito do esporte, mas a questão nem com o João Igor, a questão é que, porque foi o nome que eu estou vendo na minha cabeça agora, mas esqueça, não tem nada a ver com o João Igor, não. A questão é a seguinte, a forma do esporte se capitalizar é colocar esses jogadores talvez tenham mais dificuldade de serem lançados na Série B. O momento de ser lançado é um jogo na ilha, um jogo definido. Já vai ter dificuldade agora, né, Maestro? O esporte começa agora, daqui, ainda tem Campinense e Porto, e logo na sequência começa um corredor mais forte. E aí vai ser errado, de repente. Vai lá, Lucas. Vai lá, Fábio. Vai lá, Riquelme. Aí é pior. Um jogo desse, é isso que eu tô falando, um jogo desse poderia ser utilizado, mesmo que esse cara passasse 3 semanas sem voltar a ser utilizado. Mas isso. Ganhou um pouquinho de minuto. E, repito... Tirar o lacre até pro menino sentir, pô. Opa, estreiei. Para a torcida. Um incentivo. Porque o cara distensiona a situação. Diz, o cara tá utilizando. Porque ao não colocar, vai ser sempre mais cobrado para colocar. Porque ele nunca vai poder dizer, não, eu tô colocando Paulinho. Porra, Paulinho já estava entrando antes de existir no esporte, pô. A questão Pedro, é que tem outro inclusive, cara, você não coloca. O que ele pode utilizar até Pedro como argumento, mas estou utilizando Pedro. Ele só passou a utilizar Pedro porque Ronaldo se machucou. Usei Denival. Só usou Denival porque ele teve que poupar Renan por conta do desconforto muscular. Então não há um olhar sincronizado para esses jogadores de aproveitamento. Não. Denival foi integrado a parte de Anderson. Denival é jogador desde o ano passado, ele seria integrado ao elenco desse ano com ou sem Anderson. Isso. Então, assim, o jogador que Anderson pode dizer, eu que puxei o cara para o principal, eu que utilizei, esses meninos que vieram da Copa São Paulo. Esses talvez não fossem utilizados agora. E ele desperdiçou 2 oportunidades excepcionais. A do Belo Jardim foi inacreditável, mas tem a desculpa da folga do jogo dos caras. Beleza, mas a do Belo Jardim eu acho que era difícil mesmo, Maestro. Mas a de hoje é inacreditável. Mas a de hoje não tem como. A do Belo Jardim eu dou desconto, porque realmente foi insano. Eu aceito também da folga, mas a do Afogados eu não aceito, não. A do Afogados foi erro de planejamento. E estando os meninos no banco, pô, botava um dos dois.
Claro, porra. O estádio Não ia custava abaixo. nada. Pois é, e até relembrando um fato que uma vez me contaram em relação a Gustavo, na época, que não era utilizado, e Florentino olhava para o cara, quando o Florentino chegou, né, e algum dirigente chegou para Florentino, olha que o menino é bom. E Florentino disse, pô, mas esse menino aí, que não está mostrando nada no treino, pô, mas o que que acontece? Chega uma hora que o menino que está ali mostrando futebol, que no sub-20 está detonando, que às vezes chega no treino, joga uma partida lá em cima, no treino vai bem, chega a hora que o menino começa a enxergar que ele pode fazer chover, que a turma não vai olhar, que ele meio que vai largando. É o correto ele largar? Lógico que não. Lógico que Isso é não. cultural. Mas O chega uma hora Santos que ele coloca te jogador de motiva, 17, pô. 16 anos pra jogar e foda-se. Cara, o Santos mesmo, Motiva. se o cara for bom de Pois bola, o é. cara já tá lá com a camisa do Santos. Pois é. Então, quando você não bota, para mim, o que aconteceu hoje foi o complemento do recado que ele deu quando os meninos chegaram, que eles não estavam prontos para ir para os Leões. Como se fosse assim, ó, vão ter que esperar. E que hoje foi, ó, hoje tu vai ser relacionado. Pronto, mas tu não vai entrar. Você vai sentir o gostinho. E, infelizmente, porque para o contexto do jogo, a forma como o jogo andou, a vitória construída, praticamente toda no primeiro tempo, você podendo trocar os jogadores ali de volante até para descansar Fabinho, Pedro, que Sobretudo provavelmente para até isso. fisicamente, Sobretudo pô. para isso também. Porque Isso. pelo Fabinho, calendário, filho. 35, 36 anos, para descansar um pouco, jogou acho que todos os jogos. Pedro, por mais que seja um menino, mas não vinha jogando regularmente, então, logicamente que sente o físico. Pô, dava uma chance, não precisava botar os E dois, botava sentiu, né? um, Sentiu, né? Ele acabou o botava jogo um, com câimbra, exato. saiu, voltou, né? Acabou no Botava sacrifício. um ali para a última substituição, para jogar 10 minutos, pô, 15 minutos, para o menino tirar até a responsabilidade. Ó, meu primeiro jogo, estreiei, e Ganhamos. até como que é o mais importante, como sinalização para a base de que, opa, vocês estão sendo olhados e vocês serão usados na hora certa. Porque não adianta se ter jogador com talento e os caras olharem, tipo, pô, mas eu não jogo, pô, mas eu não vou entrar. E isso cria um ciclo vicioso negativo para o clube. Porque os empresários dos caras não vão querer botar jogador na base do esporte porque os caras não jogam. Porque a turma bota no Santos também. Ah, porque o Santos é uma base melhor, ah, porque o Santos tem mais dinheiro para botar. Não, pô. O cara sabe que se ele botar no Santos, aí, se o menino tiver minimamente o futebol para jogar, vão botar. Vão botar. É isso, pô, é uma diferença. E você, a partir do momento, para o Atlético Paranaense, mesma coisa. A partir do momento que você se torna uma grife de que utiliza o jogador, pô, a turma vai chover na tua base porque sabe que pode ser utilizado, pô, pode ser aproveitado. É um ciclo que se torna vicioso positivamente. É isso. Um outro ponto que eu queria trazer aqui do esporte, Maestro e Cauê, é sobre esse rapazinho aí da foto. O que tem jogado o Luciano Juba nessa temporada de novo, né? Assim, Muito, cara muito. importantíssimo no jogo, na bola parada, golaço hoje, golaço. Mais uma assistência, né? Então, Juba tem sido, de novo, né? O principal jogador do esporte. Tem outros nomes do esporte ali, tem o próprio Wagner Love, enfim, tem a dupla de zaga, né? Sabino e Thierry. Mas Juba é o cara que chama atenção e que tem chamado o jogo, né, Cauê? O tempo todo, né? Isso. Ele está se sentindo confortável no time novamente. O que aquela reta final de brasileiro, aquele segundo turno de brasileiro, ele, vamos dizer que ele estava distante um pouco da bola, de pedir a bola, muitas vezes não está conseguindo acertar como acertou no primeiro semestre. Ele voltou. O que eu cobro muito de Juba é a questão justamente dele ser participativo, dele pedir a bola. Por mais que ele erre, mas a bola tem que ser minha. Eu acho que Juba é um cara que, se ele conseguir ter a personalidade suficiente para entender que ele tem esse talento e que ele bate bem na bola, que ele pode ser um cara decisivo, como ele é, eu acho que ele tem esse potencial para deslanchar, para dar um passo a mais até na carreira dele. Então, ele precisa pedir a bola. E o que eu estou achando interessante aí, que é o diferente do que aconteceu o ano passado, que talvez tenha atrapalhado muito ele no ano passado, é que aparentemente parece que ele tem a liberdade de flutuar um pouco mais. Por mais que ele tenha, às vezes que ele tenha jogado lateral esquerdo, mas ele fazia uma lateral esquerda ponta,
infiltrando lá na ponta para cruzar. E como nesses últimos jogos, jogando de meia, que eu até prefiro ele jogando de meia, por estar mais próximo do gol e porque ele consegue aí também estar um pouco mais de frente, não ser apenas um cruzador de bola na cabeça, mas um cara que consegue dar um passe, consegue infiltrar também, dar o passe que ele deu para assistência. Jorginho ali na goleada contra o Belo Jardim. Exatamente. Cruzando, exatamente, porra. Porque ele de frente, ele consegue, e é natural, ter uma visão do jogo muito mais ampla do que na lateral ali. Por mais que seja uma lateral ponta. Também muito parecida, que por cima, né, que ele fez só a levantada. Ele é um cara inteligente. Ele consegue tirar um passe num toque. A bola vinha, ele de primeira arrumar uma solução. Então ele é um cara inteligente. Então, eu acho que ele vem conseguindo. Hoje mesmo ele fez uma jogada mais pelo lado direito do campo. Então ele está tendo essa liberdade de flutuar junto com o Jorginho. Teve uma hora, e aí eu vou entrar também no outro mérito que eu venho vendo muito de Henderson, que é essa variação tática que Henderson vem conseguindo implementar. Você hoje viu o Jorginho, em certos momentos, fazendo inversão no próprio Juba caindo mais para a direita, Jorginho um pouco mais para a esquerda, e teve um momento que Henderson, justamente, que é uma coisa que Cássio falou aí, que ele está aproveitando para treinar, eu acho que realmente ele está aproveitando para treinar situações de jogo, situações de variações táticas do time, de como o time pode se encontrar, se for necessário, em certos momentos durante o ano, e aí utilizar, por exemplo, o Jorginho de segundo volante. Jorginho achou um passe no gol anulado de Wagner Love, que ele achou um passe rasgando no meio da defesa para Cariús. Foi para o Cariús. Por quê? Ele estava numa posição um pouco mais de trás, que ele consegue enxergar o jogo. Então é isso, essas variações táticas. Também, cara, ele tem feito um três zagueiros algumas vezes também, né? Isso. Ele coloca Eduardo como lateral, zagueiro, espeta Igor Cariús ali na lateral, bota um outro ponta mais espetado também, e o time às vezes tem conseguido funcionar com o Eduardo ali mais preso e com liberdade para ir, né? Porque você melhora a saída de bola, é até um 3-5-2. Eu não sou muito adepto do 3-5-2 enquanto gosto como torcedor e tal, mas esse é o 3-5-2 onde, vamos dizer que eu curto de alguma forma, que é um 3-5-2 mais europeu muitas vezes, que é um 3-5-2 onde muitos treinadores europeus utilizam um lateral, um volante para jogar ali, e não três zagueiros que muitas vezes não têm qualidade na saída de bola. Então, quando você puxa um lateral, o Chelsea que começou a puxar lá alguns anos atrás as Piliqueta para fazer aquela saída de bola, e outros times que começam a usar até o zagueiro quase que centralizado, o Danilo, lateral direito da seleção, que passou a ser utilizado quase que em miolo de zaga, numa linha de três, sendo um zagueiro mais para direita. Ele vai fazer essa zagueiro. Exato, porque te dá uma saída de bola mais qualificada e te dá uma variação do jogo que te faz ter maioria em setores do campo em determinados momentos de transição do jogo. Então, é importante. Então, essas mudanças táticas durante o jogo que Anderson vem fazendo, vem me agradando, porque mostra que é um treinador que está tentando implementar alguns conceitos e está testando, não bate a cabeça simplesmente em um modelo. Por mais que eu não goste de Juba, de lateral esquerdo, porque eu acho que ele renda mais em outro setor, mas, poxa, é válido ele estar observando o Juba ali para uma necessidade de um recorte de jogo, estar utilizando ele, na necessidade de fazer um placar, como aconteceu já nessa temporada, ou até diante de um adversário mais fraco, que ele acredita que precisa fazer jogar espetado como ponta, como falso lateral, mas na verdade como ponta lá para fazer os cruzamentos. Então, isso vai ser são dois pontos que eu vejo muito de Henderson. Isso como muito positivo, e que os resultados em campo, de alguma forma, ajudam ele e tornam um ciclo de que foi um pouco que o Cássio falou, como ele herdou um time do ano passado, ajuda demais ele a iniciar o ano, e aí ele insistindo muito nesse time, que apesar do ano passado, o Florentino pegou uma base do time anterior. Se você lembrar, o Florentino pegou o time, era o time que ele virou de 21 para 22, era Maílson, Everton, Thierry, Sabino e Sander. E mais à frente, saíram em fevereiro, mas tinha Gustavo e Mikael. Não me lembro se nesse miolo ainda tinha outros jogadores aí.
mas você tinha uma espinha dorsal aí. Mas o que foi que diferente Florentino fez? Florentino rodou muito, né? E inclusive com times totalmente, em alguns momentos até eu acho que alternativos. E aí depois terminou pagando devido à falta de resultados. Isso foi assim no início Já, das últimas temporadas inteiras, assim, que até isso, questão de pois é. regularização. O Sport jogou aquele jogo com a Juazeirense, ainda com Jair Ventura, de forma amadora. O Sport não tinha os reforços regularizados, jogou sem uma zaga, jogou com um zagueiro do Sub-20 lá, que inclusive falhou nos gols e acabou sendo escanteado. Aquilo sem queimar jogador. Pedrão, aquilo que sem tá aqui hoje queimar jogador. Zagueiro do Porto. Aquilo sem queimar jogador. Então, assim, o Sport teve inícios assim ruins. Esse início está sendo bom. Anderson não pegou a bomba chiando que os outros treinadores pegaram nos últimos anos, não. Ele, na verdade, ele além de não ter de ter uma bomba chiando no colo, ele pegou talvez o time mais estruturado, sem problema de regularização por falta de dinheiro. Lembra que o Sport teve que pagar 10, o Sport teve que pagar 10 milhões para a questão de André. O Sport não tinha dinheiro para regularizar jogador, porque estava punido. Aliás, não podia regularizar porque estava punido e teve que arrumar 10 milhões para quitar a bronca com o André. Agora, as broncas continuam existindo, mas são mais acessíveis, né, de você para resolver. E nesse caso, então, Anderson, no esporte, ele está sendo um treinador com as maiores possibilidades nos últimos anos, mesmo estando na segunda divisão. Porque até os da primeira divisão, quando o Sport jogou, tiveram problemas no início do ano. Até os reforços, Cássio. Se você for ver, todos os reforços que o Sport teve, tirando o Filipinho, que foi regularizado depois por todas as questões que já sabemos, até de cirurgia que teve que fazer, mas acho que todos os reforços já estrearam. Por mais que seja fevereiro, mas muitas das vezes tinha reforço estreando durante o mês de fevereiro. O que pode acontecer com ele de caso parecido é porque quando a gente Lucas trouxe agora a questão de Juba, já está nesse mês, eu não sei exatamente o dia que ele vai poder assinar o pré-contrato, né? A galera eu vi todo mundo falando de fevereiro. De hoje ou amanhã. Não sei se é logo. O contrato dele é agosto. Não, mas depende do dia, pô. É isso que eu tô falando. Não sei se o dia é 28 de fevereiro. 31 de agosto. Nessas atuações de fevereiro. É isso aí. Eu vi todo mundo falando fevereiro, mas fevereiro quando, pô? Porque o que vale é o dia. E eu não sei o dia. Então, pode acontecer duas situações. Uma, a de Maílson, que estava perto de ter esse processo. Aí o Sport renovou com o Maílson para vender Maílson num acordo onde foi dito, onde o próprio jogador se mostrou pela formação e não, acho que o Sport tem que receber também, então renovou para poder ser vendido. O Sport ganhou 2 milhões e 700 mil reais ali, fez falta no brasileiro, mas enfim. E a outra é a questão de Mikael, quando foi emprestado, mas foi um empréstimo que já foi uma venda, né, que virou um empréstimo que foi confirmado a venda 3, 4 meses depois para a Salernitana, que foi na Copa do Nordeste, depois de fazer 3 gols no Náutico. E no final, ainda que o Buffalo tenha tido um brilho ali na reta final, mas o Sport abriu mão de um atacante que estava rendendo muito e poderia ter feito a diferença, mesmo com o Buffalo sendo decisivo ali nas quartas de final e tal, mas que poderia ter feito diferença. E agora, e aqui no caso, ali o de Maílson foi durante o Brasileiro e aquele já foi com o Dalpozo, durante a Copa do Nordeste, né? Esse agora, com o Anderson, seria de Juba. Perder Juba agora, porque de repente o Sport vai deixar o contrato do cara acabar? Tem a seguinte questão: pode utilizar Juba até agosto, significa que jogaria, sei lá, 20 rodadas da Série B. Pode ajudar, mas também perderia o jogador sem ganhar nenhum centavo. Não imagino o Sport fazendo isso. Eu acho, até como a direção é a mesma, imagino o Sport fazendo algo perto do que foi Maílson. Então, perderia o jogador, renovaria para vender, como vendeu o Maílson, ou realmente faz um contrato maior para que ele permaneça. E aí todo mundo, e aí está tendo um debate assim, pelo valor de Juba. Porra, veja só, o que cansa é o salário de Kaique. O salário de Kaique é que cansa, porra. Assim, de repente você perdeu o jogador porque você não vai porra, o Sport estalou o dedo e trouxe Kaique por 2 anos pelo valor que foi. Por que de repente, com um jogador que tem potencial de mercado e que no presente ajuda o time, esse cara é um ativo, pô.
Kaique, com todo respeito ao profissional, é um jogador de 34 anos. Como revenda, não existe. Tanto que o Sport contratou de 2 anos, era para ele ficar no Sport, não era para o Sport revender Kaique. Um jogador desse valor, a revenda é muito baixo, muito difícil. E no caso de Juba, não. O Juba ainda, se você faz um contrato amarrado, é um jogador que pode continuar rendendo no Sport como está rendendo. Cresce, tipo, ele oscilou muito, começou bem no primeiro semestre do ano passado e foi mais ou menos no segundo. Mas aquilo ali pode ser uma fase, pode ser um ano da carreira, porra. O cara precisa disparar o ano todo dessa forma, não. De repente, o segundo ano ele pode ser um jogador mais regular. É um jogador que está em evolução, um jogador com potencial técnico. Então, num clube acostumado a pagar salário, contratar tão mal os jogadores mais caros, de repente eu acho que eu não consigo ver muito sentido em não fazer. Tipo, não é meu irmão, pagar um salário que o Sport não tem condição de pagar. Não é isso, não. Mas, assim, é pagar um salário justo para o elenco que o Sport tem. Para o elenco que o Sport tem. E aí você tem. Aí o elenco tem Kaique, tem Fabinho, tem Wanderson. Pô, tem muita gente que tem salários robustos. Wagner Love. Eu acho que Juba, eventualmente, ele ficará num salário próximo a esse. Imagino que o empresário deve estar pedindo por aí. Então, o Sport está numa sinuca de bico, mas é uma sinuca que, porra, se o Sport tem uma margem de investimento, eu não abriria mão, não, tá? Assim, eu faria, eu não faria todo o desespero. Aí, infelizmente, tem hora que você tem que ter um limite, tem que colocar no papel até onde dá para ir. Mas, mesmo se essa porra tá subindo disso para isso, mas você colocando no papel, você planeja, mas pode vender no final do ano com acesso, em caso de acesso, o cara brilhando. Exatamente, Cássio. Cássio, a chave, para mim, a chave da questão é, se você acredita no cara, possivelmente só vai pagar esse salário maior desse cara até o final do ano. E outra coisa, isso tudo ele vai ser vendido. Isso, agora Bruno trouxe o ponto, Bruno Costa aqui no chat, ele trouxe um ponto importante, que é o seguinte: se o jogador não quiser renovar, eu tô falando pelo lado do esporte, porque o clube sempre vai querer pagar menos, isso é óbvio, porra. O clube, a negócio é assim, o jogador quer receber mais e o clube quer receber menos, e você tenta chegar no entendimento. Então, o lado do esporte sempre vai tentar chegar a receber menos. Mas também tem aquela questão, o esporte quer renovar. Eu não sei até que ponto o Juba, de repente, deve estar com proposta, já está vendo que o contrato está no final, mas é importante dizer que em fevereiro não acaba o contrato dele. Em fevereiro faltarão 6 meses para o fim do contrato. Maestro, eu dei uma rápida mesmo aqui pesquisada. O Sport anunciou a renovação do contrato de Juba por 3 temporadas, por mais 3 anos, em setembro de 2020. Então, talvez esse contrato vá até o início de setembro ali. 30 de agosto, né? 30 de agosto. Dia 9 de setembro de 2020 foi o dia que o Sport publicou a renovação do contrato de Juba por mais 3 anos. Então, imagina. Pode ser o último dia de agosto. Fevereiro não é dia 1, né? Fevereiro pode ser dia 20, 25, por isso que é importante. Mas veja só, são 3 semanas, também não tem mais do que isso, não. E carnaval ninguém vai trabalhar, aquela coisa. Mas assim, eu não sei como é a relação do interesse do jogador permanecer. Mas assim, se não tiver nenhum interesse, eu acho que o esporte. Aí você vai para botar no papel outra situação. O que é que vale mais? Ganhar 2,5 milhões, como ganhou com o Maílson, foi 2,700, ou ter o jogador? Porque no caso de Maílson, pode ter custado acesso. Aquilo foi importante para manter a folha, mas a saída de Maílson pode ter custado um acesso que renderia 50 milhões de reais. Você perderia o jogador no fim do ano, mas assim, isso aí, ninguém tem como saber, tá? Ninguém faz a menor ideia que Carlos Eduardo seria uma calamidade e que... Não, Saulo dava para fazer ideia, mas ninguém imaginar que Carlos Eduardo ia ser uma calamidade, que o goleiro contratado se machucaria no primeiro jogo e que Saulo seria daquela forma. Enfim, o Sport jogou uns turnos sem goleiro. Como teve esse papel, aí ficaria, em caso do jogador renovado, e aí, a gente vai ter o jogador até por 20 jogos da Série B ou vender. Aí escolhe, aí faz a escolha. De repente o treinador diz, eu acho que é melhor ficar. Porque esses 2 milhões dá para arrumar de outra forma, aí de repente pode dá negócio do cara da base, pronto, arrume de outra forma aí, porque de repente ter Juba jogando como profissional, jogando com seriedade, talvez seja mais interessante. Então, isso eu estou falando já o lado, caso tudo errado, que seja o jogador não querer ficar de jeito nenhum, tá? Tipo, o jogador não quer ficar, não, desculpa, o jogador não quer renovar. Não quer renovar. Se o jogador quiser renovar, conversa e entenda que ele não vai renovar
como se fosse um cara da base. Ele vai renovar como jogador que está avisado no mercado que merece, de repente, essa valorização. Eu não sei quanto é que está se pedindo, mas você já sabe de cara o quanto está se pedindo, né? Uma coisa é, se o empresário está pedindo 150 mil, vamos dizer, estou chutando aqui. Pô, 150 mil é algo, vamos dizer, que palpável. Para o esporte hoje em dia, tá complicado, é um salário que só alguns pagam dentro do esporte. Beleza, mas é palpável. Agora, se o empresário pedir, vamos dizer, 300 mil, aí é porque não quer ficar. Não tem o que fazer. Aí é porque não quer ficar, né? Exatamente. Então, aí cabe o clube de repente ganhar dinheiro também com a situação. Exato. O preço dá muito a resposta se o cara quer ficar ou não. Claro, exatamente. E se de vez em quando o preço, de vez em quando é o empresário só empurrando com a barriga. O empresário empurrando com a barriga. Eu não condeno se o empresário quiser tirar, não. E se o próprio Juba quiser sair. Não dá para condenar. Porque se deixou chegar nessa situação do contrato faltar. Na verdade, dá para condenar a direção fazer uma segunda vez seguida. Isso aqui dá para condenar. O erro não é de Juba e o erro não é do empresário. Se é que está existindo isso. Seria da direção pela segunda vez deixar chegar no pré-contrato e perder um ativo. É um produto que é muito mais fácil de negociar se ele está sem vínculo, né, pô? Somente se a direção chegar e explicar que desde o ano passado, desde lá atrás, vamos dizer, fevereiro, março, abril, maio, quando o Juba demonstrou um salto na sua carreira, que desde lá estão tentando negociar e o empresário está empurrando com a barriga. Aí ok. Aí é outra história. Porque mas aí também já se sabia então que o cara não queria, né? Porque se o cara está enrolando desde lá atrás. E aí tem que ter comunicação. Tem que, se é isso que aconteceu, tem que ser publicitado, pô. E aí joga com o cara até agosto ou ganha o dinheirinho para vender os últimos 6 meses de contrato também, que de repente o cara, outro clube que... Veja, e se o cara quiser ser vendido, né? Porque hoje em dia o cara pode não aceitar a proposta. Mas o Sport tem 20 dias para fazer isso. Mas o cara pode não aceitar a proposta do clube, Cássio. Pronto, o Sport pode querer vender para a Rússia. Pronto, a Rússia. E Juba diz, eu não aceitei financeiramente com o clube lá. Não quero ir. E vai ficar até agosto e vai ficar até agosto. De graça. Infelizmente, ou felizmente, em alguns casos, é assim. É assim. Quando chega esse ponto, o clube tem muito pouco poder. Quando deixa chegar as últimas. O clube fica passageiro da história. Ainda mais um clube fragilizado financeiramente, como está o Sport. Como é o Sport nos últimos anos. Deve ter salário de Juba atrasado lá de trás. Hoje em dia o Sport consegue pagar em dia, mas quem garante que o salário de 2018, 2019 FGTS. Né? Exatamente. Maílson ia sair de graça. Maílson, Fortaleza ia tirar de graça Maílson. E o Sport correu na época para poder... Exatamente. Então é isso. E aí a gente passa por esse esporte. Do jogo em si, não tem muito o que falar, né, Maestro? 4-1 muito tranquilo. Só uma parada boa. Na verdade, como ponto positivo para dizer, que o cruzamento foi de Edinho, tá? Isso foi interessante. Os dois escanteios da direita de Edinho, o da esquerda de Juba, o quarto gol, um golaço de Juba, e 2 gols anulados. Poderia ter sido, o primeiro, o replay. A DAZN trabalhou muito com replay nessa transmissão de hoje. Esqueça. Foi foda. O jogo era corrida, assim, não tinha. Teve o primeiro tempo, só você foi ver o replay dos gols no intervalo. Mas o segundo gol anulado, eu acho que estava em posição legal. O de Gabriel estava totalmente legal. O segundo gol eles conseguiram resgatar e mostrar, pelo menos na Sky, deu para ver bem que o defensor central, que era uma linha de 3 do Afogados, o defensor central dava total condição. A bandeirinha assistente, assim, engoliu uma mosca, até porque era muito fácil pegar esse lance. E o primeiro lance eu não faço ideia porque eu não vi o replay. Não vi o replay. Não, o primeiro lance, eu só sei que foi Wagner Love porque a transmissão disse. E se a transmissão acertou, viu? Porque trocam também o lance do time, então... Foi ele, foi Love. Só sobre... A galera tá vendo, quem assistiu a transmissão deve ter reparado, assim. Veja só. As transmissões não vêm sendo assim, tá? Foi esse jogo. As transmissões vêm tendo replay normal, câmera, tudinho. Mas por algum problema, imagino, algum problema operacional, foi muito complicado. O jogo foi corrido, assim. É um jogo de YouTube, essa transmissão corrida. Quiser voltar, puxa a barriga.
Se fizer o replay, volta. Só sobre Edinho, um ponto. A gente falou aqui no telecast, debater o Juba tem sido assunto recorrente, né? E um dos assuntos foi assim: Juba tem que ser o dono das bolas paradas, né? Tem que ser o dono das faltas, dos escanteios, tem que bater tudo. E aí Edinho foi pra bola ali junto de Juba, eu na arquibancada disse: sai daí, Edinho. Sai daí, Edinho. Deixa a Juba, pô. Deixa a Juba. Aí o cara bate e Rafael Thierry abre o placar ali, calando a minha boca, né? Mas porque eu tinha, na minha cabeça, Edinho já deu 2 demonstrações aí de que pode dividir uma bola parada ou outra. Mas Juba tem uma efetividade muito grande, né? Mas graças a Deus que surgiu. Tá surgindo aí, né? Outras opções. Até para dividir, né? O pé direito e o pé esquerdo, né, Cauê? Isso é muito importante, assim. Você bota a dúvida ali na defesa, quem vai bater, o modo de se armar ali para defender. Não, completamente. E tu contando essa história aí, eu só lembrei de Duval. A histórica falta de Duval, né? Quando o Duval pega a bola para bater, eu cobri vários treinos do Sport na época, e Duval treinava pênalti, era só na barreira de metal. Aquela cavalice na barreira de metal. Na falta. Pô, quando o Duval pegou a bola para bater, não. Só chuta na barreira, porra. Isso nas cadeiras do Sport, pensando comigo, com os amigos que estavam assim. Ele só bate na barreira, pô. Quando vê o homem. Tá! Lembrei demais agora. Eu acho que ele só tem essa falta na história do Sport. Ele só fez isso. Agora ele treinava. Eu não lembro dele batendo. Ele não batia. Agora, mas ele treinava. Ele treinava. Mas isso já disse. Ele foi iluminado. A própria narração, a narração é clássica da Rádio Jornal. Sai daí. O que é que tá fazendo aí, Durval? Acho que é Ralf. Quem é que fala? É Ralf que fala. Tem um montinho artilheiro aí, não? O que é? É da CBN. Da CBN. Ralf Roberto. Exatamente. Ralf Roberto. Tá fazendo o que aí, Durval? Deixa acabar, não sei o quê.